Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, tirado do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo tomou Jesus consigo os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém e cumprir-se-á tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem. Porque aos gentios há de ser entregue e será escarnecido, açoitado e cuspido. E havendo açoitado, matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada entenderam, pois esse discurso era para eles obscuro, e não penetravam o que lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, a mendigar. E ouvindo muita gente passar, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que passava Jesus Nazareno. Ele chamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais clamava: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que o trouxessem à sua presença. E quando ele se aproximou, interrogou-o com essas palavras: Que queres que te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo o cego viu e foi seguido, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, rendeu louvores a Deus. Podem sentar-se. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros fiéis, na epístola de São Paulo aos Coríntios, São Paulo faz o primeiro magnífico elogio da caridade. E esta caridade justamente pode ser aplicada para a graça santificante, porque sem caridade não há graça santificante. E sem caridade e sem graça santificante, as obras, tudo que se fizer, não tem utilidade para a vida eterna. Às vezes se interroga qual é a situação de uma pessoa que, segundo todas as aparências, vive em pecado mortal e que faz caridade. E às vezes as pessoas mais relaxadas, os modernistas em geral, eles gostam de excusar essas pessoas que andam mal porque elas fazem caridade. Elas ajudam o pobre, elas fazem isso, fazem aquilo. Então, mas realmente é uma questão, porque essas pessoas realmente fazem algum bem, na medida que ajudam os outros, é verdade. Porém, este bem aproveita para elas alguma coisa? A resposta é sim, de uma certa maneira, na medida em que isso pode talvez atrair alguma graça atual que possa levar à conversão, mas não nada para a vida eterna, no sentido de méritos para o céu, já que a pessoa vive em pecado mortal. Porém, como essas pessoas muitas vezes fazem essas caridades para um pouco se excusar, meio inconscientemente, então o que acontece muitas vezes é que elas obtêm bens, porém, nesse mundo. Recebem a recompensa neste mundo, o que não é nada bom, porque justamente Deus como que faz um comércio com ela, retribui a ela e ela não consegue nada para o outro mundo, porque não quer. Porque justamente fica acreditando nas obras exteriores sem a graça santificante. Por outro lado, se temos a graça, sim, devemos trabalhar, devemos fazer boas obras, evidentemente. A fé sozinha não salva, isso aí é heresia protestante. E dizendo isso, São Paulo parece querer alertar para os coríntios um estado que é descrito aqui também no Evangelho, de uma maneira mais explícita ainda, onde nós vemos o anúncio da paixão, nosso Senhor Jesus Cristo. Anuncia mais uma vez, não é a primeira vez, tudo que ele vai passar. E o Evangelho diz que todas essas palavras para os apóstolos eram como que um enigma. Eles não entendiam. Se os apóstolos não entendiam, mais ainda os fariseus, os judeus em geral, com relação à missão de Nosso Senhor. A coisa é tão impressionante
que Nosso Senhor, no dia da ascensão dele, depois de sua morte e ressurreição, ele já ressuscitado, e vem 2 discípulos e perguntam: o Senhor vem ainda restaurar o reino de Israel, ou coisa parecida? Quer dizer, essa mentalidade estava inculcada nele de tal maneira que só mesmo a vinda do Espírito Santo iria realmente arrancar essa falsa concepção que produzia neles um fenômeno triste e muito espalhado, chamado cegueira espiritual. E não é à toa que depois nós vemos justamente o milagre de Nosso Senhor com o cego. Nosso Senhor, quando fazia milagres, não era só para mostrar o seu poder, não era só o valor apologético da divindade de Jesus Cristo que faz milagres, mas havia um simbolismo nisso. Ele queria havia um ensinamento mais elevado a respeito da vida espiritual. Então, Nosso Senhor queria justamente, aquele cego ali era a imagem dos apóstolos com quem antes Nosso Senhor falara, e também uma imagem geral dos judeus e também uma imagem de nós. Porque se vivemos, não temos nem a desculpa de dizer que vivemos numa época de cristandade, onde talvez os homens fossem mais, enxergassem melhor as coisas. Não, nós estamos numa época de apostasia. De apostasia, que de certo modo é pior ainda do que o paganismo, já que é uma época de recusa. A época do paganismo era uma época, em grande parte, de não ver as coisas de uma maneira, talvez, em parte, excusável, porque não conheciam. Mas a nossa, não. A nossa é uma época em que se conheceu e se rejeitou o cristianismo, o catolicismo. Então, a culpa é maior. De um modo geral, é assim. Então, a cegueira também é maior. E por isso devemos considerar um pouco o que é essa cegueira espiritual. A cegueira espiritual é, primeiro de tudo, uma recusa. Recusa. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, a cegueira espiritual são pessoas que normalmente enxergam com os olhos, porém, os olhos da alma recusam. O que são os olhos da alma? É a razão natural nossa, com a qual Deus nos criou, porém, essa razão iluminada pela virtude da fé. Virtude sobrenatural que, por assim dizer, se enxerta nas nossas faculdades como um enxerto que de uma planta boa se faz numa planta selvagem. Então a planta selvagem passa a produzir coisas de qualidade, não por causa dela, mas por causa do enxerto. Então a graça é mais ou menos assim, para fazer uma comparação, ela é uma qualidade que vem de Deus, né? E pela qual nós participamos da vida de Deus. Não nos tornamos deuses, é claro, mas participamos de algo de Deus, da vida de Deus. Então, com isso, nós temos condições, então, de enxergar, primeiro, as coisas da fé sobrenatural e, em segundo, as coisas da lei sobrenatural. E a cegueira, justamente, é esta recusa de enxergar. Ela, justamente, afeta a nossa visão das verdades divinas e da lei de Deus. Consequentemente, ela acaba falseando a nossa consciência. Uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano aqui na Terra. Sua consciência ser falseada. Como assim? Na medida em que ele começa a avaliar as coisas de uma maneira diferente, no que diz respeito às coisas das verdades da fé ou da lei de Deus, coisas importantes, ele começa a avaliar diferente do que elas são objetivamente. Ele avalia com a sua própria cabeça de uma maneira diferente. E há uma discrepância muito grande entre o que é na realidade e o que ele acha, o que ele pensa, o que ele prefere.
Então, se ele faz um ato que é mal, objetivamente, ele diz depois que ele não fez mal, não fez tão mal assim, e que não, a vida é difícil, as tentações são grandes, também não pode ser duro demais assim não, ou qualquer outra desculpa dessa, e ele avalia mais ou menos como uma coisa que não é grave, o que é grave. Seja uma coisa a respeito, no caso da lei de Deus, ou, por exemplo, com relação às verdades da fé. Ele tem a sua própria opinião formada já. Julga-se muito inteligente, evidentemente. E começa a passar pelo crivo do seu julgamento as verdades da fé. E vai tirando as consequências pessoais dele. Que às vezes ele nem manifesta claramente, mas estão lá dentro dele. Essa cegueira é a fonte de heresias. Uma fonte de heresias. E às vezes isso se mantém de uma maneira oculta, não se manifesta, de uma maneira impressionante. Eu gosto sempre de dar o exemplo, não sei se já deu exemplo aqui, acho que não, porque se fala muito de modernismo. Todo mundo fala de modernismo nos nossos ambientes. Mas eu, às vezes, pergunto, mas quem foi o principal dos modernistas? E quase ninguém sabe. O modernismo teve os seus fautores, os seus autores, evidentemente. E quem foi o principal deles? A maioria das pessoas não sabe. Pois bem, ele se chamava Alfred Loisy. Era um padre francês do final do século XIX, viveu muito, morreu quase na metade do século XX. A encíclica Pascendi, de São Pio X, foi feita praticamente contra as ideias de Alfred Loisy, que era de longe o mais inteligente dos modernistas. Havia um inglês, Tyrrell também, que era conhecido, havia um italiano também, havia outros, mas o mais, sem dúvida nenhuma, o mais capaz era Alfred Loisy. Pois bem, esse Alfred Loisy, ele foi, depois de várias advertências, foi condenado, as suas ideias foram condenadas na encíclica, depois ele foi suspenso de ordens, teve que tirar a batina. E logo os amigos dele, arrumaram um lugar no Collège de France, lá, ele manteve até uma vida correta exteriormente. Mas ele tinha um sofrimento, esse Alfred Loisy. O sofrimento de quê? De não poder celebrar mais a missa. E olha que era a missa de São Pio V, Evidentemente, nós estávamos 60 anos antes do concílio. Era a missa de São Pio V, a missa tradicional. Porque ele celebrava a missa tradicional com muita piedade externa. Você olhava a missa e era bem celebrada. Pois bem, esse homem escreveu um livro em 1913, onde ele dizia que quando ele foi condenado por São Pio X, em 1907, 20 anos antes, ele já não acreditava na divindade de Jesus Cristo e na existência de um Deus pessoal. Era, portanto, um panteísta e não acreditava na divindade de Jesus Cristo. Desde 20 anos antes. E ninguém percebia. E ele chegou quase a ser bispo. Eis o que é aí uma cegueira espiritual de alguém que vai afundando na heresia. Ele disse que quando ele estava no seminário, davam para ele ler a Suma Teológica, era um sofrimento, era uma tortura. Ele disse que ele não sabe como é que ele escapou vivo, que era uma coisa, ele não entendia, e ele se revoltava contra aquilo, era terrível. E ele continuou mesmo assim, disfarçado, avançando. Então, a cegueira espiritual, ela leva a isso com relação às verdades da fé. Ela leva é fonte de heresias. É fonte da pessoa começar a se distanciar da fé e colocar os seus critérios na frente da verdade objetiva. Mas quais são os motivos para isso? Motivos para a pessoa se tornar cega espiritualmente. Se pode colocar 4 causas principais. A primeira é o interesse.
Quando a pessoa tem um interesse particular, ela faz com que tudo gire em torno daquele interesse. Uma criança, que é justamente o exemplo a criança já na idade da razão, porém ainda muito mal educada. Então, é o exemplo disso. Se ela quer uma coisa, ela solicita todos os motivos em torno do interesse dela. Se ela quer fazer um passeio e se diz que está chovendo, diz, não, a chuva vai passar. Se ela quer comer uma coisa e diz que aquilo vai te fazer mal, não vai fazer mal, não tem problema. Ela sempre solicita todos os motivos, ela toma e põe em torno daquilo que está no centro, que é o interesse. Assim nós, muitas vezes. E por isso, acabamos não enxergando as coisas como são, mas como o nosso interesse manda. Depois, existem os argumentos do coração. Os argumentos do coração. O que são esses argumentos? De fato, não são argumentos. São sentimentos que falseiam nossos argumentos e que os tornam distantes da realidade, mais perto do nosso coração, do que nós amamos, da nossa sensibilidade. E voltando ao que eu dizia antes da questão do modernismo, podemos imaginar o grau de cegueira que pode produzir, motivado por esses argumentos do coração, alguém que, como os modernistas, transforma a própria religião numa questão de sentimento. Porque é isso que os modernistas ensinam. A religião como um sentimento obscuro que sai de algum lugar, não se sabe de onde, de Deus que não é, e que se manifesta. Vem do coração, não tanto da cabeça. Podemos imaginar o mal que pessoas imbuídas com essas ideias modernistas podem fazer, uma vez postas, por exemplo, no sumo pontificado. Por exemplo. Depois, nós temos os hábitos de pecado, claro. A dificuldade para um convertido se converter de verdade. Porque ele percebe a verdade, ele dá um passo, ele tem boa intenção, mas quanta escama para tirar. A vida de pecado, as complicações, os vícios, que às vezes, no primeiro movimento de conversão, como que se apagam tanto, se submergem um tanto, mas que depois põem a cabeça de novo com o tempo, porque é sempre aquela questão do começar e do perseverar. O começar é sempre mais fácil do que o perseverar. E com a perseverança vem o quê? A longura do caminho e, possivelmente, o cansaço. E com o cansaço, vem os antigos hábitos e quantos, meu Deus, começam a julgar errado porque eles pensavam que iam se converter rapidamente, iam fazer uma ascensão retilínea e subindo sempre para a santidade, e depois eles constatam isso, e esses hábitos surgem e eles começam a vacilar os passos e começar a se justificar, e aí já é a plena cegueira, a cegueira espiritual por causa dos hábitos do pecado. E finalmente, a mais profunda de todas, me parece, que é a resistência à graça. Porque tudo isso vem no fundo da resistência à graça. Aquilo que no domingo passado dizia, a semente é sempre eficaz. Semente que é a palavra de Deus, a graça de Deus, que é semeada pelo semeador, que é o próprio Cristo, ela é sempre eficaz. Mas a nossa resistência à graça, a nossa recepção defeituosa é que atrapalha tudo. E esta cegueira pode tomar um aspecto particularmente perigoso. É quando ela se torna um castigo de Deus. Porque Deus acaba por castigar a cegueira desses que recusam ver as coisas como elas são, com respeito à lei de Deus ou às verdades da fé. Ele castiga muitas vezes piorando essa cegueira. Sim, nosso Senhor pode permitir isso. E sempre a causa está
na recusa deles. Eles vão se afastando de Deus, vão colocando seus próprios critérios na frente, e aí sempre entra esse obstáculo maior da nossa vida espiritual, que é o orgulho. E, como diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos. Resiste e muitas vezes castiga, aumentando a cegueira dessas pessoas. E nós vemos, então, a consequência no mundo de hoje. Nós podemos dar 2 pequenos exemplos da situação atual. Primeiro, estamos no meio dessas comemorações pagãs chamadas Carnaval, e se sabe, é conhecido, é do conhecimento público, que se fará, ou já se fez, não sei, um desfile com a imagem da padroeira do Brasil. Então, isso com a anuência de autoridades. E as autoridades disseram que fizeram tudo para fazer tudo arrumado, e que os sambistas carnavalescos concordaram com tudo e vão fazer tudo arrumado. Vão fazer tudo sem ofensa. Como se pudesse se combinar. Bom, se eles fizessem arrumado, eles fariam o quê? Uma procissão. Certamente não vão fazer isso. Então, se não é uma procissão, é algo que não é arrumado. Mas eles conseguem, porque isso é um dos sinais da cegueira espiritual, eles conseguem conviver, aceitar a contradição. Eles conseguem conviver e aceitar a contradição. E nós temos um exemplo, outro exemplo, triste, agora, dentro mais ou menos dos nossos ambientes, na atualidade, que é a situação atual da Fraternidade de São Pio X. Os rumores estão aí, eu não sei, não sei de nada com certeza, mas falam que os próprios superiores dizem que estão caminhando para uma prelazia pessoal. Se isso virá ou não, não sei. Mas o caminho é nesse, e ele continua desde 2012 até agora 2017, em que parece haverá realmente uma consumação. É o que parece, é verossimilhante. Justamente é isto, conviver com a contradição. Eles querem trabalhar para a construção da igreja, pondo-se sob a autoridade daqueles cujo trabalho é destruir a igreja. Não adianta dizer, como eles dizem, que os que destroem a igreja vão nos dar a garantia de que nós vamos continuar construindo a igreja. Uma coisa meio estranha. Vão nos dar garantia, vão dar garantias de que eles continuarão como sempre foram. Porque quem continua como é, não muda seus critérios. Não muda sua maneira de ver. Não fica sério. E quem não muda sua maneira de ver, continuará vendo como sempre a fraternidade via antes, como seu fundador viu e como nós vemos a situação atual, ou seja, como um estado de necessidade. Um estado em que nós não podemos nos incorporar à estrutura oficial. Nós temos que continuar sendo, não desejando, mas temos que continuar como marginalizados. Para quê? Qual é o objetivo? Para não sermos bandidos. Porque nós somos marginalizados, mas os bandidos são eles. Estão aí, permitindo, por exemplo, mais uma bandidagem, que é o traje à imagem da Santíssima Virgem. É um grão de areia, numa quantidade imensa de escândalos, e mais do que isso, tudo isso já codificado. A própria lei da Igreja modificada para ser a expressão do Espírito do Vaticano II. E justamente por isso, porque não enxergam esta contradição, eles querem, para não ser marginalizados, se porem sob a autoridade daqueles que são, objetivamente falando, como dizia o padre Francisco Pucci, são objetivamente delinquentes. São 2 exemplos de cegueira. Pois bem, e o remédio? Porque
Ficaria incompleto falar sobre a cegueira espiritual se nós não tentássemos ver, pelo menos, algum remédio. O remédio é nosso Senhor mesmo que dá e está mesmo no Evangelho. Eu acho que a figura do cego, que simboliza justamente a cegueira, né? Ele era cego materialmente, mas não era cego espiritualmente. Por quê? Porque quando ele não viu, mas ele sentiu que passava alguém e ele ouviu que era Nosso Senhor, ele viu Nosso Senhor com os olhos da alma. Ele teve fé no poder de Nosso Senhor. E ele insistiu, embora os outros dissessem, não, para com isso, para com esse incômodo. Ele dizia, Senhor, tem de piedade de mim. Senhor, que eu veja. E o milagre se operou. Temos então, como diz a carta de São João, é preciso praticar a verdade para chegar à luz. Aqui sempre é esse estado, é o claro escuro. Se nós não aceitamos esse claro escuro, nós acabaremos no escuro. É preciso aceitar isso para que nossa vontade procure viver, praticar a verdade, mesmo que nós não enxerguemos claro, porque só enxergar claro só na visão beatífica, e assim nós caminharemos de claridade em claridade. Esse é o nosso estado aqui. Temos que aceitar as coisas como elas são. E temos que pedir para nosso Senhor, justamente para nos iluminar cada vez mais e para afastar de nós essa maldição que pode acometer, porque, claro, é o demônio que cega, né? Mas não nos esqueçamos, existem várias classes de demônios. Existem os demônios que estão lá embaixo no Rio de Janeiro, eu não digo nem estimulando, mas administrando, já que no estado que estão não precisa estimular muito. Eles estão administrando o carnaval. São os demônios de mais baixo nível. Mas existem os demônios que, como Lúcifer, são portadores de luz. Se tornando demônios, eles, é claro, não portam a luz verdadeira, mas podem levar uma luz falsa, que pode enganar muita gente e fazer as estrelas cair do céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.